Colecionador de quadrinhos é um bicho meio afobado, já notou? Não é um bicho sem paciência, que tem uma forma meio agitada de lidar com as coisas e às vezes acaba passando um pouquinho dos limites na forma de lidar com coleção e com colecionismo. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje é dia de bate-papo quadrinístico. Afobação quadrinística. A afobação quadrinística é um negócio que complica muito a vida do colecionador de quadrinhos. Por quê? Porque dentro dessa afobação, o leitor de quadrinhos muitas vezes se apavora. E nesse apavoramento ele acaba, digamos assim, abraçando mais do que ele pode, colocando mais pesos nas costas do que aguenta suportar. Né? De que maneira? Ora, digamos assim que a gente coloca mais comida no prato do que aguenta comer. Ou seja, nós já temos uma pilha de leitura expressiva e a gente continua comprando. A gente sempre está olhando para o horizonte e vai deixando ali. Por quanto disso, muitas vezes o material mais antigo vai ficando ali naquela pilha e você não resolve aquilo lá nunca. Né? Por quê? Por causa dessa gula, por causa desse consumo, digamos assim, desse comprar, que eu preciso ter essa edição e mais essa edição, mais essa edição. Essa afobação que a gente tem, muitas vezes nos impede de degustar adequadamente daquilo que a gente já tem em casa, justamente por essa grande necessidade de ter mais um, mais dois, mais três, mais quatro, e seja lá quantos quadrinhos mais eu preciso comprar durante um mês. Né? Só que essa é a grande questão. A gente não consegue, pura e simplesmente, dar conta de tudo nessa facilidade toda, ao ponto que muitas vezes nós deveríamos talvez dar uma freada na situação e dar uma pensada. Será que eu preciso de tantos títulos assim mesmo? Como é que eu estou lidando com isso? Justamente como é que eu estou lidando com a minha pilha de leitura? Eu estou conseguindo baixar um pouco ou ela só está aumentando, 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 aumentando? A isso tem um segundo problema do colecionador de quadrinhos, porque esse que ainda está consumindo quadrinho todo mês, e eu faço isso, eu sou um desses que acaba consumindo quadrinho todo mês, né, compra, mas estou dando o meu jeito de estar lendo sempre e tentando dar uma equilibrada na pilha de leitura. Isso é uma coisa, mas tem pessoal que só compra, né? Só compra. O cara não lê, sabe? Ele não lê quadrinho nenhum, ele só compra. O negócio dele é ter. E aí então ele só não tem conteúdo. Por que ele não tem conteúdo? Ele não lê. Uma pessoa que não lê não tem conteúdo, gente. Uma pessoa que não lê é um sujeito, digamos assim, oco, vazio, porque ele não tem conhecimento das coisas. E o pouco conhecimento que ele tem porque viu, por exemplo, eu estar falando num vídeo sobre um determinado quadrinho, sobre um determinado assunto, ele pega e repete o que eu falei. Isso é um empobrecimento terrível na vida de uma pessoa. Por quê? Porque todos os assuntos que eu venho tocar aqui com vocês, eu não tenho muita expectativa de concordância, eu tenho uma expectativa de reflexão, entendeu? Por quê? Porque é mais importante para mim que você esteja pensando sobre o que eu estou falando do que, na verdade, concordando comigo. Por quê? Porque o refletir sobre algo que nós estamos ouvindo nos proporciona a capacidade de desenvolver o nosso próprio pensamento. E isso não tem preço, isso é importantíssimo. Eu pensar, porque eu ter uma postura, eu ter uma opinião como reflexo, resultado de pensar, de refletir, de ponderar sobre alguma coisa. Óbvio que todos nós teremos referências, sejam elas físicas, sejam elas teóricas, para aquilo que a gente pensa, né? Mas não ser um mero reprodutor de pensamento, sabe? Estruturar o meu próprio pensamento a partir desses referenciais, concordando ou discordando, mas sempre na possibilidade de aprender. E uma pessoa que só compra e nunca lê, ele não está aprendendo nada. Aliás, tanto não está aprendendo que ele está consumindo desenfreadamente só para ter mais um quadrinho na coleção dele. Isso não faz o menor sentido. O problema de gente que faz isso é que muitas vezes a pessoa também sequer avalia preço. Ele simplesmente paga o preço que tem, porque o negócio dele é ter e não ser. E eu quero dizer uma coisa para ti, prefira ser, porque sendo você tem com mais responsabilidade, porque aí você pensou bem antes de tomar a postura de comprar mais uma caixa de quadrinho, né? Porque você sabe o lugar desse quadrinho agora dentro do seu relacionamento com sua coleção. Então, isso é uma questão importante, né? A que ponto nós estamos levando essa questão de o qual eu abraçar mais do que a gente pode, né? Essa coisa de consumir
mais do que a gente na verdade consegue lidar, consegue ler, né? Que ponto que a gente está caçando um equilíbrio dentro disso daí, inclusive começando coleções novas. Não seria melhor terminar uma para depois começar outra, principalmente diante dos preços que nós temos vivido hoje? Ponto. Segunda coisa, medo de ficar sem. Pois é, isso é outro elemento dentro da questão da afobação quadrinística. O sujeito fica afobado e acaba comprando, pagando uns preços meio que fora da casinha, ou quando não, compra de forma afobada e paga mais caro do que deveria, né, porque ele poderia esperar um determinado momento para ver se aquele preço caía, para ele comprar numa situação mais cômoda para ele. Mas a afobação faz o cara muitas vezes correr atrás e comprar as coisas de forma precipitada, e dentro dessa forma precipitada ele acaba se arrependendo depois. Por quê? Porque tinha medo de ficar sem. Vai que esgota, né? Mas por que a gente tem esse tipo de medo? Porque entra uma outra coisa muito ligada a isso: furo na coleção. Furo na coleção. Me falta o número tal. Se eu não pegar isso agora, eu vou ficar sem o número tal. Se eu não correr atrás, eu vou ficar sem o volume não sei o que. Se eu, sabe? E aí o que acontece? Muita gente tem toque, né? E nesse negócio de ter toque, né? Eu não, se ficar um furo na minha coleção, eu fico doido. A pessoa acaba ficando afobada quando sai a sequência de alguma coisa ou algum material específico. E a pessoa acaba muitas vezes ficando afobada com aquilo e acaba comprando alguma coisa de uma forma meio precipitada, e quando não, pagando mais do que deve. Sinceramente falando, já tive muito disso, hoje não tem mais não. Então o que acontece? Às vezes aparece um material que eu gostaria muito de ter, e eu dou uma olhada, cara, eu vejo que está fora da minha realidade, eu falo, olha, se uma hora dessa aparecer num preço possível e que eu pague sem eu ficar tendo sei lá, um prejuízo pessoal, ou eu gastar mais do que deve com isso daí, eu compro porque daí é um preço possível para mim, né? Cada um dentro da sua realidade, daquilo que considera um preço possível para você, por óbvio, né? Mas eu não tenho mais esse tipo de afobação, sabe? Eu espero o tempo que for. Mas João, se esgotar, eu espero o tempo que for. Mas como assim? Deixa eu dar um exemplo. Leões de Bagdá. Queria muito Leões de Bagdá. Muito. E aí, esgotou, né? Fiquei sem. E quando saiu em capa cartão, né? Fiquei sem. E começou a aparecer umas edições para lá, umas edições para cá, uns preços que eu falei, não pago. Virou, não pago. E aí apareceu umas tipo R$50, coisa e tal, não pago. Não pago, para mim ainda é caro. Aí a Panini pegou e republicou em capa dura, eu peguei numa promoção bacana e está na coleção. Pronto, esperei. Entendeu? Esperei. Meu Preacher, me falta o volume 5, ainda não comprei. Estou esperando cair um pouco mal o preço. Mas e se esgotar, João? Eu espero de novo, uma hora eu consigo. Até hoje não comprei a edição número 8 do Batman, do Rebirth. Por quê? Porque quando saiu a edição número 8, eu acabei comendo barriga, ficou para trás. E eu não consegui a edição. Tô ficando muito preocupado com isso? Não, eu não tô. Não comprei a edição número 18 do Demolidor, o volume 18. Não comprei, rapaz. Por quê? Porque eu também comi barriga. Eu achei que tinha comprado e quando eu fui ver não comprei não. Consequentemente, lá no site da Panini não tem. Eu vi num site ou outro, só que o preço do frete para mim está muito caro. Tipo, o gibi custa R$18,90, o cara cobra 20, R$22 no frete, eu não pago não. Por quê? Porque é mais caro que o produto, então eu não pago. E aí? Mas você não gosta do Demolidor? Gosto. Procuro colecionar tudo que sai do Demolidor? Procuro colecionar. Mas cara, uma hora eu acho ele num preço possível e eu compro. Entendeu? Eu compro, uma hora eu estou numa cidade aí que tem um sebo e de repente aparece por lá, de repente eu acho num próprio sebo virtual num preço possível e eu compro, sabe? Mas eu não tenho mais desse negócio de ficar desesperado por causa de furo na coleção, porque alguma coisa ficou para trás, ou coisa desse tipo. Ficou paciência, sabe? Paciência. Uma hora a gente consegue, sabe? Colecionar quadrinho, e eu acho que a graça de colecionar quadrinho também está muito nessa coisa de paciência, de esperar o momento certo, está muito nessa coisa da procura, sabe? De procurar num lugar ou em lugares onde te torna possível ter o acesso ao material dentro de um preço que você sabe que aquilo ali é uma coisa que você pode pôr num gibi sem ter problemas depois, cara, sabe? Então eu acho que não precisa de afobação, gente, sabe? Não precisa disso, a gente tem que caçar aí uns equilíbrios dentro daquilo que a gente está fazendo, sabe? Mas é bem por aí, sabe? Existe uma pilha de leitura, existe. Vamos ver como a gente está lidando com ela.
acrescendo os materiais que a gente continua comprando, né? Tem que dar uma equilibrada nas coisas e fazer um esforcinho, quem sabe, né, para dar uma diminuidinha nessa pilha de leitura, para não ficar só acumulando gibi. Se você compra o gibi e não lê nada, meu conselho é você pare de fazer isso, cara, pare de fazer isso. Coloca esse dinheiro em roupa, coloca esse dinheiro em passeio, sei lá, guarda na poupança ou em qualquer outra coisa, mas para de comprar gibi, cara, você não lê. Pra que você está fazendo isso? Está gastando dinheiro à toa, sabe? Mas é que não, eu compro quadrinho, mas eu compro porque eu consumo de verdade isso daí. Eu leio, eu aprendo, sabe? É uma coisa que faz parte do meu contexto diário. Mas tome cuidado com isso. A outra coisa é, precisa de afobação não. Precisa de afobação não. Não saia correndo atrás de nada de forma afobada. Pense, reflita. E espere o momento certo para poder comprar alguma coisa. É melhor assim, sabe? A gente se sente mais tranquilo. E dentro de questões de furo na coleção, às vezes eles acontecem. Também não precisa escabelar não, que uma hora você vai estar num determinado lugar e você acaba conseguindo aquele quadrinho. Eu citei alguns furos que tem na minha coleção, algumas coisas que acabaram ficando para trás, e no momento certo eu sei que hei de consegui-los, justamente porque paciência é importante para isso, né? Por quê? Porque é mais ou menos isso. Eu acho que colecionar também tem essa graça, sabe? Da gente conseguir as coisas, mas conseguir as coisas de uma forma, digamos assim, mais pensada, também de ter corrido atrás de alguma coisa, lutado por alguma coisa, porque daí quando você consegue o quadrinho ele é meio que uma conquista, não é mesmo? Mas também de muitas vezes da gente olhar e entender os nossos limites, cara, sabe? De entender os nossos limites. E dentro desses limites a gente poder ir adquirindo as coisas que a gente quer, né? Procurar respeitar esses limites. Respeitando esses limites, a gente até às vezes consegue comprar uma coisa mais cara porque a gente soube respeitar esses limites, trazendo aí dentro das possibilidades da gente a forma de se chegar naquela questão daquele quadrinho mais caro ou de uma outra coisa que você queira. Mas pense nisso, não seja um leitor afobado, desesperado, não permita que esse afobamento quadrinístico tome conta de você, né? Seja um colecionador com os pés no chão, que se relaciona bem com sua coleção e que sabe desfrutar daquilo que você tem nas suas mãos. E sim, a gente vai continuar comprando mediante do possível, né, daquilo que os nossos recursos financeiros permitem, mas sempre precisa ser prazeroso. Sempre prazeroso, no sentido de que eu sei desfrutar disso. Isso é importante dentro do nosso relacionamento com os nossos quadrinhos. Valeu? Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e dê uma força para o canal a crescer e também esteja participando do nosso grupo lá no Facebook, link na descrição do vídeo, e compartilhe esse vídeo com seus amigos colecionadores também. E, no mais, deixe sua opinião aí nos comentários. Você é afobado? Você tem problemas com furo na coleção? Você às vezes mete os pés pelas mãos? Você está comprando num número muito maior do que você consegue consumir? Você está passando por esse negócio de só comprar e ler nada? Vamos conversar um pouco sobre isso, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.